O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, poderá voltar para o hospital. Essa determinação é da ministra Luciana Lócio, do Superior Tribunal Eleitoral. A decisão ainda precisa ser analisada pelo plenário do TSE. Bom, a magistrada também pediu que, depois da conclusão de vários exames e procedimentos médicos, o político fique detido em regime domiciliar. Garotinho passou o dia em uma unidade de saúde do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro. Podem acarretar atrasos desnecessários no julgamento. Ministro, quantas páginas tem o processo? Como? Quantas páginas tem o processo total? O processo tem muitas páginas, mas está disponibilizado a todos, inclusive a Vossa Excelência, desde o início. Sim, veja. Mas veja, ministra Luciana, aí já se manifestaram por escrito. Não há a necessidade de oitiva. Porque, do contrário, eu já disse a Vossa Excelência, vou repetir aqui, nós não podemos transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. Concordo plenamente, ministro, mas veja só, eu preciso entender os critérios para que possamos, porque estamos a deferir aqui, Vossa Excelência está propondo... Vamos ser muito transparentes aqui, ministra Luciana. Não há necessidade de nós... não dizermos o que está por trás de tudo isso. Nós temos que evitar a procrastinação. Aqui, este processo não é para ouvir Adão e Eva e possivelmente a serpente. Ministro. Com José Neumann e Pinto. Hora de opinião aqui de Neumann, que está aqui com a gente. Hoje vamos até Adão e Eva, hein? Bom dia, Neumann. Por que você esqueceu a serpente? Bom dia. Você quer? Então vai lá. Adão, Eva e a serpente. Vamos lá, todos juntos. Freud explica, Neumann. Freud explica. Bom dia, Camila Tulinski. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. Oi. Bom dia, Ana Paula Niederauer. Bom dia, meu caro Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado 107.3 no seu dial. Então comecemos aqui com esse assunto. O Tribunal Superior Eleitoral empurrou com a barriga a decisão de cassar a chapa Dilma Temer e suspender os direitos políticos dos vencedores da reeleição em 2014. E aí, Neumann, ele agiu corretamente ao deixar de lado as evidências de fraude na disputa para evitar uma crise política a ser gerada com o terceiro impeachment em um quarto de século? Como eu lhes disse ontem, Raíssa, muita gente boa e confiável acha que mais vale uma crise sob controle do que uma fraude eleitoral punida. Esta, no final das contas, foi a decisão tomada pelos 7 ministros do Tribunal Superior Eleitoral ontem. Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Esta opinião parte do pressuposto de que o governo Temer goza de estabilidade política no parlamento, né? Além do mais, estaria, segundo essas pessoas, restaurando a confiança do mercado, o que poderia resolver paulatinamente a crise econômica. O próprio Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fizeram muito estardalhaço ontem na festa com que comemoraram em 6 encontros, 3 cada um, índices positivos na economia. São índices ínfimos, viu? É bom avisar. E chega a ser uma temeridade festejá-los. Além de comentá-los, antes, eu gostaria de lembrar que 2 elementos novos põem em xeque a maioria que Temer sempre teve no Congresso. O desespero e o mau caráter do líder do PMDB e ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, está rompendo com o governo para levar Lula e o PT para seu palanque e tentar se salvar de uma reeleição duvidosa e garantir a vitória do filho para o governo do Estado, num abraço de afogados que devolverá Renan, na minha opinião, ao ostracismo do qual ele nunca deveria ter saído para o bem geral da nação. Mas põe em dúvida a vitória do governo na maior aposta que faz no momento, que é a reforma da Previdência. Além disso, à medida que o tempo passa, é verdade que Temer se mantém com mais firmeza no posto, mas também se aproximam as eleições de 2018. E a impopularidade dele, que cresce perigosamente sem parar, poderá comprometer a sobrevivência política de parte considerável de sua base. Quanto à economia, a dúvida se a recuperação virá a tempo de salvá-lo. E o principal índice que o condena, o crescimento do desemprego, não tem nenhuma chance de se recuperar. Quer dizer,
O Planalto está contando com o ovo aonde? Aonde? No fiofó do galináceo. E não dá ainda para saber se esse ovo vai chegar gordo ou em bom estado. O mais grave, contudo, é que, na minha opinião, e eu não quero impor essa opinião a ninguém, mas é a minha obrigação dá-la, por isso é que vocês me ouvem, por isso que o Estadão me paga, é que não vale a pena comprometer a democracia para investir numa duvidosa recuperação da crise e numa incerta manutenção do apoio parlamentar. A democracia, Aysen, se compromete com uma decisão casuística e isso, infelizmente, nos devolve aos tempos da ditadura militar, que vivia desse tipo de improviso malsão que parece ser Aysen Abac, uma sina do povo brasileiro. Agora estão querendo fazer tudo para defender a democracia, né? Como se fosse o pretexto. Mas as pessoas que têm essa opinião, contudo, Neumann, acham precipitado o voto do relator Herman Benjamin, caçando a chapa, e acham que o prazo ganho pelas defesas pode acomodar melhor as coisas na hora em que o pleno lá do tribunal tiver que decidir. Você insiste aí com essa discordância? Vamos ouvir o próprio Herman Benjamin, lá de Catolé do Rocha, no julgamento lá do TSE. Vamos lá, Almirante Nelson? Vamos lá. Nós não podemos transformar este processo num universo sem fim. Nós não podemos ouvir Adão e Eva para que intime a serpente. E aí? É claro, o processo, como Benjamin lembrou, já leva 2 anos e meio. Já ficou mais do que claro que em 2014 houve a maior fraude eleitoral da história do Brasil. Mais da metade do mandato de Dilma e depois de Temer, que o completou, foi cumprido e a nação inteira já conhece, graças aos vazamentos ditos seletivos, mas bem ditos, que seu voto foi fraudado. Com essa decisão, a Justiça Eleitoral, que sempre gozou de péssimo conceito por decidir contra governantes eleitos depois de cumpridos os mandatos, perde neste processo de forma definitiva o pouquíssimo prestígio que ainda mantém, se é que ainda mantém. Todos os atores saem chamuscados nele. Em primeiro e mais importante lugar, a democracia, que depende de uma decisão livre e soberana do eleitor, e esta foi manchada, pisoteada e comprada na eleição. Em segundo lugar, o TSE, que se conforma ao poder do momento dessa turma do Planalto, que está mais suja do que puleiro de pato, como se diz na minha terra. Temer manterá o mandato, irá até o fim, se essa postergação continuar. Nada indica que ela será interrompida e sairá mal no filme, como dizem os jovens. Dilma está metendo os pés pelas mãos. Sabe? A entrevista que ela deu à Folha, saiu ontem, deixou claro que ela ou é absolutamente calhorda e mentirosa, ou uma completa idiota, que não consegue entender um aviso claro com o que o Marcelo Odebrecht disse que lhe deu lá na Cidade do México. Isso, é claro, afunda mais o PT e os sonhos loucos de seu padrinho e ainda chefe Lula, que dificilmente passará ao largo da justiça ao longo deste ano. No entanto, a maior prejudicada é a nação, somos nós. Nós teremos de conviver com essa ética de conveniência que permitirá a anistia envergonhada da maior fraude eleitoral de uma história que é pródiga em fraudes do gênero, mas nunca conheceu uma desse tamanho. Tudo isso vai repercutir de forma muito negativa na eleição direta de 2018 do substituto Temer no governo. A disputa vai ser contaminada pela vergonha e pelo ódio da população, que pode eleger um aventureiro qualquer, como foi o Collor, por exemplo, no fim do século passado. Que vantagem que Maria, ou seja, a nação, levou com essa hipócrita tentativa de evitar crise, criando uma maior no ano que vem. Aí, o caçador de Marajás, lá eleito em 89. Agora, o Neumann, de qualquer maneira, a suspensão do julgamento da chapa Dilma Temer pelo TSE agradou, é o que se diz, agradou o Palácio do Planalto, porque a estratégia do presidente Temer é ganhar tempo para impedir que o desfecho do caso ocorra ainda neste ano. Mesmo assim, os advogados de Temer não esconderam a contrariedade com a reabertura da fase de instrução, vão ser ouvidas testemunhas, a instrução do processo e convocação de novas testemunhas de acusação. O que você acha de tudo isso? Raíssa, o prazo de mais 5 dias para as alegações finais foi comemorado pelo núcleo político ainda lá no julgamento. Mas os pedidos de depoimento dos marqueteiros João Santana, Mônica Moura e André Reis Santana foram vistos pela defesa de Temer como inadequados. E foram.
Uma de minhas muitas decepções no julgamento foi a unanimidade obtida com a adesão do relator, que abjurou seu voto em nome da unanimidade. Não sei por quê, né? Porque o ministro, que disse que não estava disposto a conversar com Adão, Eva e a serpente, terminou cedendo à pressão de Gilmar Mendes e de colegas como Luciana Lócio e aprovou a convocação de novas testemunhas. O processo tem começo, meio e fim, mas agora não há como prever o encerramento da ação, disse Gustavo Guedes lá mesmo, no tribunal, o advogado do presidente. É esperar para ver as próximas surpresas. Não tenha dúvida, Raíssa, surpresas virão. O advogado Zé Eduardo Alckmin, que representa o PSDB na ação, foi ainda mais direto. Ao ser questionado quando o julgamento será concluído, respondeu, só com bola de cristal. Logo depois, porém, disse que pelo rito imposto pelo relator Herman Benjamin, a nova fase de instrução deve terminar ainda este mês. Como pode terminar esse mês? Ontem eu ouvi a Andresa Matais referir-se a uma longa temporada de Gilmar Mendes no exterior, empurrando o processo para as calendas gregas. Isso é um escárnio. O presidente do TSE, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, e da segunda turma, que julga a Lava Jato, age claramente a favor do interesse de empurrar com a barriga de seu mais recente amigo de infância no Mato Grosso, Michel Temer. Ao deferir os pedidos do Ministério Público Eleitoral para que os marqueteiros da campanha de 2014 sejam ouvidos, o TSE dividiu opiniões. A Corte também atendeu a solicitação de defesa de Dilma para que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, preste depoimento. Na minha opinião, já foram ouvidas testemunhas suficientes para os ministros defenderem suas opiniões. E a própria Dilma, em sua desastrada entrevista à Folha, jogou a pá de cal no próprio caixão ao tentar atender de sua forma destrambelhada as instruções de seus advogados. Até ela funciona como elemento de convicção de que foi cometido um estelionato eleitoral inédito na história. De outro lado, no Planalto, auxiliares de Temer avaliam que quanto mais tarde o processo for julgado, mais distante fica a hipótese de cassação dele. Argumentam que a maioria do TSE não vai querer defenestrar Temer às vésperas do fim de seu mandato em 2018, porque pesa na decisão dos magistrados a estabilidade política do país. No caso de condenação e saída do presidente da República, uma nova eleição seria feita de forma indireta pelo Congresso. É bom insistir. No diagnóstico de assessores do presidente, tanto os depoimentos de João Santana e Mônica Moura, como a delação do casal, podem trazer mais problemas para Dilma e para o ex-presidente Lula do que para Temer. Você concorda, Ais? Aparentemente sim. Agora, ontem o próprio relator da Lava Jato Supremo, o Luiz Edson Fachin, homologou as delações do João e da Mônica, e também do André, os três que vão ser ouvidos. Quer dizer, agora eles já vão depor na condição de delatores homologados. Em que isso vai influir no destino político de Dilma e de Temer, na sua visão, Neumann? De fato, Raíssa, vai ser o diabo. Como diz a Dilma a respeito de como é que ela e o PT ganham eleições, né? Em primeiro lugar, os advogados de Dilma terão muito trabalho para conseguir convencê-la a dizer alguma coisa coerente que possa defendê-la de informações daquele que era o marqueteiro, mas também o Espírito Santo de orelha dela, aquele que dava conselhos e até consultório sentimental ao qual ela recorria a todo momento e a qualquer pretexto. Os agentes e procuradores da Lava Jato não devem engolir falsetas do casal e de seu empregado. Eles terão de contar de novo e dar mais detalhes de como o dinheiro sujo da propina bancou a campanha da reeleição da chapa do PT e do PMDB. E isso vai pôr por terra as tentativas tatibitaps de Madama de vender a falseta de sua honestidade baseada no fato insignificante de que não tem conta no exterior. Pelo menos que se saiba. Mas se Santana, Moura e Santana não trarão boas notícias para quem os sustentou a milhões de dólares anos a fio, o Planalto não deve estar muito tranquilo. Não devia, pelo menos, como o Temer disse que está, diante de uma delação eventual da família marqueteira. Veja bem, se João, Mônica e André trarão problemas para seus antigos patrões, que trarão, o que dizer da dor de cabeça que poderão causar ao vice? Alguém precisa contar a Temer que ele não foi adversário, mas sim parceiro e cúmplice da quadrilha autorizada pelo PT a abrir e esvaziar todos os cofres da República nas gestões de Lula e de Dilma. Nestas, ele foi vice. Já que tratamos aqui de eleições, é bom lembrar que Dilma é poste de Lula, mas sem os votos do PMDB, de Temer, ela não teria nem chegado ao segundo turno em 2010 e 2014. Teria ficado no pó do deserto sem passar pelos primeiros turnos. O Temer foi sócio e cúmplice, isso é óbvio. Por que João, Mônica e André não contarão episódios de entrega de dinheiro sujo, se é que houve algum, ao vice,
que se aproveitou do impeachment da ex-presidente para subir o posto dela. Se não há algum, tanto melhor para ele. De qualquer maneira, não me parece que Dilma esteja esperançosa de livrar a própria cara, aliviando para o Temer. Pelo que ela tem dito por aí, inclusive na entrevista desastrada da Folha, tudo o que quer garantir é que ele foi seu parceiro indissolúvel na chapa. É um casamento que não tem divórcio para ele. E se beneficiou do dinheiro, no mínimo suspeito, do começo ao fim. Ganhar tempo pode lhe custar muito. Se não algum pedacinho da presidência até 2019, no mínimo a chegada da eleição de outubro de 2018 sem estar completamente desmoralizado. Em que isso o ajudaria? Vamos perguntar aí ao Almirante Nelson, para ele pôr aí, só na caixa, Almirante Nelson. Então, o casamento não foi com separação de chapa, então? Não, não foi. Não foi. Viva Renato Russo! Vamos lá. Vai lá, vamos contar. É 3. É 2. É 1. Té. Companheiro de chapa, um vice que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir à altura quando, como muitas vezes o nosso presidente fez, nós tivermos de viajar para fora do Brasil. O meu vice não caiu do céu. O meu vice não é um vice improvisado. É uma pessoa competente, um homem capaz. Queria cumprimentar também o meu querido companheiro de governo, o vice-presidente Michel Temer. Um homem com grande capacidade de dialogar, de fazer consenso, sobretudo um homem leal, um grande brasileiro. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice Michel Temer.